Hoje nós vamos falar, então, na língua portuguesa brasileira e na ortografia da língua portuguesa brasileira, a relação entre os fonemas, que são os sons, né, ou a descrição dos sons da nossa língua, e com relação às letras que nós usamos para escrever, que é o alfabeto latino. Então, primeira coisa importante, o alfabeto latino foi feito para se escrever na língua latina, no latim. E o português é uma língua latina, mas não é o latim. Então, nós vamos ter algumas dificuldades etimológicas, né, relacionadas à ortografia do latim e até mesmo a palavras que vieram de outras línguas que estão na língua portuguesa brasileira e que precisam ser escritas com o alfabeto latino, e isso acontece em todas as línguas que usam o alfabeto latino, né? Ele é provavelmente o alfabeto mais usado no planeta. E também acho que é o mais usado de todos, né? Mesmo comparando com silabários e hieróglifos, né? É o mais usado. Então, na língua portuguesa brasileira, nós temos algumas dificuldades. Veja bem, eu estou falando língua portuguesa brasileira e não língua portuguesa, porque a ortografia em Portugal ainda, apesar do último acordo ter tentado resolver as diferenças, nem todos os países que falam, né, a arquilíngua chamada língua portuguesa, na verdade, tem a mesma ortografia, né? Então, por hora ainda não acertou. A tendência é que um dia isso chegue a isso aconteça, né? É muito parecido, mas não é a mesmíssima coisa, tá? Então, dito isso, vamos continuar com a ideia, né? Então, vamos falar da relação dos sons da língua portuguesa. Veja bem que isso é uma descrição, né, baseada numa metodologia, então é teórico, uma descrição teórica na metodologia, e isso está na nossa gramática, tá? Se você tiver uma gramática aí na sua mão, você vai ver que logo a primeira parte da gramática se chama fonologia. É justamente isso que nós vamos falar aqui, a relação entre os fonemas e as letras na ortografia, tá? Então, fonemas consonantais e as letras consoantes, e os fonemas vocálicos e as letras para as vogais, tá? Então tá, eu fiz uma descrição assim completa, né, de tudo que eu lembrei, assim, para não ficar, lógico que eu não exagerei, mas eu fiz uma descrição possível daquilo que a gente precisaria para entender a relação fonema e letra. Então, na primeira coluna aqui, ó, do lado esquerdo, então eu coloquei o fonema da língua portuguesa. Então, os fonemas da língua portuguesa são 19 fonemas consonantais, tá? Então, nós temos 19 fonemas consonantais. Então, ó, estão todos aqui, ó, certo? E nós temos 12 fonemas vocálicos, tá? Né? E a gente tem ainda 2 fonemas semivocálicos, né? A escrita registra tudo isso com um número X de letras, que era o alfabeto latino. Então, as semivogais são escritas com o I e o U, né? E as vogais, todas as vogais do português, são escritas com os 5 desenhos latinos, né? Que nós costumamos chamar de A, E, I, O, U, né? E, na verdade, o A, E, I, O, U latino, ele se adequava à situação do latim, né? Que tinha fonemas longos e breves, né? Então, tinha o A, E, I, O, U longo, o A, E, I, O, U breve,
o aiu longo nasalizado, o aiu longo, breve nasalizado, tá? Então, e o português desapareceu com isso, aproveitou algumas coisas, mas não ficou com todos, né? Só ficou com 12. Das 20 possibilidades do latim, o português ficou com 12. Eu vou explicar para vocês, então, é a relação com relação às letras, tá? Ó, então, o fonema P é escrito com essa letra. Nós chamamos de P. O fonema B, então, qual a diferença do P para o B? Eu coloquei as diferenças aqui, ó. Então, quando a gente fala P, a gente fecha os lábios, por isso chama bilabial, e a gente não faz som com as cordas vocais. Por isso a gente chama de surdo. O B, a gente faz som com as cordas vocais. Eles são iguaizinhos, só que o P é surdo e o B é sonoro. O Me é também igualzinho ao B, só que o Me, o som sai pelo nariz, ó. Né? Macaco, macaco, né? E o som sai pelo nariz, então nós dizemos que ele é nasalizado, né? Então, e a gente escreve com essa letrinha aqui, né? Então, essa aqui é a transcrição fonológica, né? O alfabeto fonético internacional, né? Transcrição fonológica. Então, o F e o V também se diferem pela sonoridade. O F e o V é bem fácil de perceber a distinção surdo-sonoro, né? Se vocês estão assistindo o vídeo, ó, coloquem a mão assim, ó, assim, ó. Tá vendo, ó, aqui, ó. E aí vocês vão fazer o som do F e do V sustentando. Como eu vou fazer, ó. Faca. Agora, ó. Vaca. Faca, vaca. E vocês vão perceber faca, vaca. Vocês vão ver que aqui, ó, vibra. Essa vibração é das cordas vocais, tá? Por isso que a gente chama esse fonema de surdo e sonoro. Aí nós temos o T e o D também, que se diferem por surdo e sonoro. A diferença é que eles são feitos aqui, ó, com a ponta da língua nos dentes superiores. Por isso a gente diz que eles são apicodentais. E aí, o NE, ele é muito parecido com o D, só que ele é nasalizado, não apareceu aqui, né? O NE é nasalizado, o NE sai pelo nariz, né? Então, o NE é ápico dental nasalizado e o D é oral, né? Certo? Aqui tem as possibilidades de pronúncia no Brasil, tá? Vocês podem ler, mas eu não vou falar sobre isso porque isso é fonologia, não é gramática, né? Mas vocês podem ler e certamente vocês vão entender porque tá bem simplesinho, tá?